Oi, gente. Vim rapidinho falar aqui com vocês uma coisinha que me ocorreu hoje, lendo a Lécio Divina, né, a liturgia do dia. Nós estamos na Páscoa, né? Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, a Páscoa dura 8 dias. Nós comemoramos durante 8 dias, como se ainda fosse o domingo da ressurreição de nosso Senhor. Então, estamos em festa. Mas eu tinha um tio muito amado que ele sempre dizia assim: minha filha, coração dos outros é terra que ninguém anda. De fato, só Deus para sondar o coração humano. Ninguém mais é capaz de conhecer o coração humano, de entender o coração humano. Nós vimos durante esse tríduo pascal como os homens, conhecedores da lei, conhecedores da promessa, homens que sabiam que Deus enviaria o Messias, como eles foram capazes de tramar a morte de um ser semelhante, ainda que não o reconhecesse como Messias, mas por pura inveja, eles tramaram a morte de um ser inocente, né? E um deles, Caifás, ainda diz assim: é melhor que um morra por todos. E eles, não podendo sentenciar ninguém à morte, eles usam as leis humanas para sentenciar Jesus à morte. Manipulam as leis para fazerem com que Jesus fosse julgado, condenado, crucificado. Como homens que são tementes a Deus foram capazes de pedir a morte de um semelhante, de alguém que não lhes fizera mal, que não fez mal a ninguém, que ao contrário curou, ressuscitou, libertou. E eles, por pura inveja, o único problema deste povo era não perder as regalias que eles tinham como chefe espiritual do povo judeu. Mas o que mais me impressiona é que, não satisfeitos com a morte de Jesus, com a crucifixão de Jesus, eles ainda são capazes de manipular os soldados que atestaram a ressurreição de Jesus. Eles foram capazes de pagá-los para dizer que os discípulos é que removeram a pedra e que Jesus não havia ressuscitado. Porque os soldados viram tudo, viram a conversa de Jesus com as mulheres que haviam ido para lá cedinho para cuidar do corpo dele, conforme o costume da sua época. Eles viram que a pedra estava removida e que um homem só não era capaz de fazer aquilo. Eles sabiam que não tinham sido os discípulos que tinham ido lá para remover essa pedra à noite. Eles viram Jesus dizendo para as mulheres: olha, avisem aos seus irmãos para irem encontrar comigo na Galileia. E tendo atestado tudo isso, eles correm para os chefes e eles dizem: mintam, digam que foram os discípulos que removeram a pedra, que tiraram o corpo de lá e que esconderam em outro lugar, e nós enganaremos o governador, caso ele desconfie. Veja como é o coração humano. Até onde nós podemos ir, até que ponto nós somos capazes de mentir para manipular as pessoas e conservar nossos postos. Com o anúncio dos soldados, eles poderiam ter tido uma outra postura. Ao saber a verdade, eles poderiam ter crido e dito: de fato, ele é o Filho de Deus. Terem se arrependido do que fizeram e terem mudado de atitude. Mas não. Para conservar os seus postos, eles continuaram negando a Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Bom para que nós possamos refletir e saber até que ponto nós podemos ir para defender a posição em que nós ocupamos. Por isso o Senhor nos diz na leitura lá do profeta Ezequiel que vai nos dar um coração de carne, tirar o nosso coração de pedra. E é só Ele que pode meter o seu espírito em nós para que nós possamos ser capazes de mudar de atitude, mudar de vida. Que o Senhor nos conceda essa graça.
de um coração que ama a verdade. Que Ele nos dê a graça de um coração humilde. Que Ele nos dê a graça de poder proclamar a verdade por onde nós passarmos. Só assim nós seremos verdadeiramente santos. Verdadeiramente Jesus ressuscitou. O sepulcro está vazio. Ele vive e Ele reinará por todos os séculos sem fim. E Ele está lá na casa do Pai, preparando um lugar para nós, preparando um banquete para nos acolher, porque Ele voltará. E Ele voltará em glória para levar os seus filhos amados, aqueles que estão buscando ser mais semelhantes a Ele, amando a verdade, sendo filhos da verdade, porque aqueles que mentem por qualquer motivo são filhos das trevas. Que o Senhor nos dê a graça.